Você já abriu, amém? Amém. Todos acharam? Vamos colocar em pé, creio que uma última vez, para a leitura da palavra do nosso Deus, Colossenses capítulo 3, verso 15, 16 e 17, a palavra de Deus diz: que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Agora, ó Deus, fale aos nossos corações, ó Pai, que possamos ser instruídos, ó Deus, uns pelos outros, assim como disse a Tua palavra, mas nesta hora, que sejamos instruídos pelo Teu Espírito Santo que habita em nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, e anseiamos ser mais gratos ao Senhor durante a nossa vida, e que a Tua palavra nos ajude nesse ensino. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode sentar. Gratidão a Deus. Irmãos, hoje nesse nosso último culto de 2023, é sobre isso que eu quero refletir. Gratidão. Porque, na verdade, irmãos, eu acredito que esse tema, gratidão, ele é um bom tema para todo culto de final de ano. É claro que poderíamos pensar, meditar, trabalhar outras coisas, outras questões, mas acredito eu que ao chegar no fim de um ano, nós podemos refletir sobre gratidão. Porque, como já lemos aqui em vários textos, que cada irmão leu, nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Só de chegarmos nesse dia, já é motivo suficiente. Quanta coisa aconteceu na sua vida, que certamente poderia ter sido um empecilho para que você não chegasse a esse dia, para que você não estivesse aqui nesse momento. Quanta coisa você pode lembrar e trazer à sua memória e dizer: se não fosse a mão do Senhor, certamente nem aqui eu estaria agora. Mas você está, nós estamos, e por isso, irmãos, gratidão é algo que deve estar no nosso coração. Se você é crente, você vai olhar para toda a Bíblia Sagrada e você vai ver esse tema, gratidão, em vários lugares da Bíblia e em muitas situações e contextos diferentes. Tem pessoas agradecendo por cura, por milagres, por salvação, tem pessoas agradecendo por tudo. E tem a palavra de Deus nos instruindo que em tudo nós devemos ter o coração agradecidos ao Senhor. Temos esta palavra que nós lemos dizendo: e sejam agradecidos. Essa é a palavra de Deus para o povo de Deus. Esta é a palavra de Deus para cada um de nós. Então, irmãos, diante desta palavra nós podemos afirmar: gratidão é um sentimento que precisa estar no coração de todo aquele que é entregue ao Senhor. Se você é crente, amém? Amém? Você tem a sua vida sendo dirigido por Deus, amém? Então, gratidão é algo que deve estar, com certeza, no seu coração. Deve estar no coração do povo de Deus, quando se reúne para adorar ao Senhor, mas também deve estar em cada um de nós de forma individual. Porque no finalzinho desse culto nós vamos fazer pequenas orações agradecendo ao Senhor, e isso é o povo de Deus junto, reunido, louvando ao Senhor por causa das bênçãos individuais que Deus certamente tem feito na sua vida e também na minha vida. Então, esse é o tema dessa noite, e esse é o tema da vida do cristão: gratidão ao nosso Deus. A verdade é, irmãos,
que todos nós aqui nessa noite deveríamos ser um pouco mais gratos do que certamente nós já somos. Eu sou grato ao Senhor, eu tenho certeza que você é grato ao Senhor por alguma coisa, mas diante da palavra de Deus que diz: sejam agradecidos em todos os momentos da sua vida, deem graças ao Senhor. Eu tenho certeza que nós precisamos agradecer um pouco mais. Irmãos, quando nós olhamos para esta carta, esse texto que está diante de nós, nós poderíamos falar e observar muitas coisas sobre o seu contexto histórico, sobre aquilo que estaria ou estava acontecendo com Paulo, com a igreja e com todos os envolvidos aqui naquele tempo, mas eu quero destacar algumas e depois quero dar ênfase em uma só. Por exemplo, primeiro, Paulo jamais conheceu esta igreja. Paulo jamais visitou esta igreja. Paulo, nem foi ele quem plantou esta igreja em Colosso. Esta igreja era dirigida por Epáfras. Epáfras era o pastor desta igreja de Colosso. Epáfras foi um homem convertido a Deus ou por Deus através da pregação de Paulo na igreja de Éfeso. Enquanto Paulo era pastor em Éfeso, Epáfras ouvia aquela pregação, ouvia a instrução, recebeu Jesus na sua vida e volta para Colosso e planta ou reúne esta igreja, e Epáfras então começa a ser pastor daquela igreja. Esta igreja era dirigida por esse homem, e esse homem, vai dizer o próprio Paulo, era um colaborador de Paulo na missão de plantar igrejas. E assim Epáfras então estava dirigindo a igreja em Colossos. Paulo jamais viu aqueles irmãos, não conhecia nenhum membro daquela igreja, e mesmo assim, quando você olha para as palavras de Paulo, você percebe e vê Paulo instruindo esta igreja, esses irmãos que ele nunca viu, a ser um povo agradecido ao Senhor. E diz o apóstolo Paulo: sejam agradecidos. Mas irmãos, o que chama mais a nossa atenção e o que podemos certamente destacar nesse texto e em todo esse contexto é que Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso. Paulo está preso, algemado, acorrentado, escrevendo esta carta, escrevendo essas palavras e dizendo que ele é grato, e dizendo que aquele povo deveria ser um povo agradecido ao Senhor. O que nos chama a atenção é a condição daquele que escreve, a condição daquele que diz: sejam agradecidos, a condição daquele que, se você for ler o primeiro capítulo, vai dizer que é grato a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos, é grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez e está fazendo e certamente ainda fará na sua vida. Paulo está preso. Eu tenho certeza, irmãos, que não haveria situação pior para um ser humano estar do que nas mãos do Império Romano, nas mãos de pessoas que estavam perseguindo aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo. Era essa a situação que Paulo se encontrava, preso. Mesmo assim, quando você olha as palavras do apóstolo, você percebe que ele é grato a Deus, ele incentiva a igreja a continuar sendo grata ao Senhor e incentiva a cada irmão de forma individual a ser grato ao Senhor. Diz a palavra: e sejam agradecidos. Então, como esse é o tema da nossa noite, gratidão a Deus, eu quero meditar com você sobre duas coisas, sobre esse texto e também sobre outro que nós vamos ler aqui, e a nossa irmã já nos adiantou, que vai nos mostrar, nos ensinar algumas coisas sobre gratidão, como ser mais gratos ao Senhor e o que devemos ser diante do Senhor. Devemos ser pessoas gratas a Deus, devemos render graças ao Senhor. E a primeira coisa que eu quero ver com você é aprendendo a agradecer. Certamente, irmãos, nós precisamos disso, meditar sobre isso. Nós precisamos aprender a ser pessoas gratas, ou a ser pessoas mais gratas, por assim dizer.
Um fato curioso sobre o ser humano de forma geral irmãos, que normalmente nós damos mais atenção ou lembramos mais das coisas ruins que acontecem conosco ou das coisas ruins que acontecem à nossa volta. Se você for parar para pensar, é assim a nossa vida. O ser humano, enquanto ser humano, ele dá mais atenção ou se lembra mais daquilo que acontece com ele de ruim ou daquilo que acontece à sua volta de ruim. E nós somos incentivados a isso a cada dia, todo dia. Basta você ligar a TV em qualquer jornal do seu dia e você vai ver as notícias ruins proliferando. Você vai ver as notícias ruins cada vez mais sendo jogadas ou colocadas diante de nós. Experimente ligar o jornal do meio-dia. É interessante essa cena. Se você ainda faz isso, misericórdia, mas essa cena é interessante. A gente se senta para almoçar e você liga o jornal do meio-dia e você só tem o quê, irmãos? Fala a verdade. Tragédias, coisas ruins, uma notícia ruim atrás da outra, acidente, como disse alguém, parece que tem gente que se não vê uma notícia ruim na hora do almoço, o dia todo está arruinado. Tem gente que gosta disso, e quando há uma notícia boa, a verdade é que a gente até estranha, mas como disse, nós somos incentivados a tudo isso. Irmãos, as tragédias, os acidentes, os roubos, aquilo que de ruim acontece em nossa cidade, em nosso estado e no mundo, é aquilo que a TV, os jornais ou qualquer outro meio de comunicação coloca diante de nós. E isso é diário. A todo instante nós estamos sendo lembrados daquilo que acontece de ruim à nossa volta. E muitas vezes quando nós olhamos para nós vamos lembrar mais das coisas ruins que nós passamos do que com as coisas boas que nós vivemos. Se você olhar para esse ano inteiro, você pode sim se lembrar de muitas coisas ruins que você passou, muitas tribulações, muitas tragédias, talvez algum acidente, talvez alguma calamidade na sua vida. Mas, irmãos, diante da palavra de Deus que diz, sejam agradecidos, o que a palavra de Deus nos incentiva a olhar é aquilo que de bom acontece conosco, é as bênçãos do Senhor que são trazidas às nossas vidas, é aquilo que Deus tem feito com a sua mão santa e poderosa por cada um de nós. Irmãos, a palavra de Deus nos incentiva a lembrar das coisas boas, enquanto o mundo nos incentiva a lembrar das coisas ruins. Por isso, infelizmente, é uma normalidade no ser humano, trazer à sua memória, primeiro ou de forma maior, as coisas que de ruim acontecem. É verdade, irmãos, que também, quando você liga o jornal, alguma notícia boa acontece. E aqui eu gostaria que você percebesse, se você já não percebeu até hoje, quando você ligar o jornal, você vai ver o seguinte: há uma tragédia após a outra, há uma notícia ruim após a outra, e aí do nada, parece que o apresentador diz assim, e agora uma notícia boa. Já percebeu isso? Sai uma notícia, entra outra, normalmente notícia ruim, aí o apresentador olha para outra câmera e diz, e agora uma notícia boa, como se isso fosse algo, sabe, que jamais acontecesse, ou que nunca acontece, como que se uma notícia boa no meio de um jornal fosse algo inesperado. E a gente sim se alegra com essa notícia boa, mas irmãos, a palavra de Deus nos incentiva a olhar mais as coisas boas que acontecem à nossa volta, no nosso mundo, na nossa cidade. É muito bom quando a gente recebe um videozinho, né, de alguém que fez uma boa ação, de alguém que fez uma coisa boa, e isso enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança, e a gente então diz, olha, parece que o mundo não está tão perdido assim, há pessoas boas
fazendo coisas boas. Qual que é o problema? Normalmente, as coisas boas pouco aparecem diante de nós. E o que nós temos durante quase um dia inteiro são as tragédias, são as coisas ruins que acontecem à nossa volta. Então, irmãos, nós precisamos aprender a agradecer. E quando é que nós vamos aprender a agradecer? Quando eu e você começarmos a ver as coisas boas que acontecem conosco. Quando nós começarmos a ver a mão poderosa do Senhor agindo em nossas vidas, em cada detalhe das nossas vidas. Quando nós começarmos a ver as maravilhas de Deus envolvendo cada um de nós, e nós como igreja do Senhor, quando a gente começar a ver como a irmã orou aqui, como você sabe, os milagres de Deus acontecendo no nosso dia a dia. Só dessa forma que você vai conseguir agradecer, ou nós vamos aprender a agradecer. Como já foi lido aqui, abra a sua Bíblia e veja só o que o salmista diz no Salmo 103. Se você ainda não marcou esse texto, marque no nome de Jesus. Salmo 103, verso 1 e 2. Olha só o que o salmista diz sobre olhar as coisas, ver as coisas ao seu redor. Salmo 103, verso 1 e 2. O salmista dizendo para si mesmo, para a sua própria alma: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Em uma outra tradução, olha o que diz esse texto: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei o seu santo nome de todo o meu coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Olha só como termina: que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Irmãos, é isso que Deus quer que nós vivamos no ano que vem. Que nós possamos aprender a olhar as bênçãos do Senhor, e enquanto vamos vivendo esse novo ano que se aproxima, que nós possamos contar essas bênçãos que vão vindo sobre nós, e durante o ano, conforme o ano vai chegando, se aproximando e passando, que nós possamos a cada dia nos lembrar, como diz o salmista, das bênçãos do Senhor, que nós jamais nos esqueçamos de todos os benefícios que o Senhor faz por nós. Como diz o salmista, que eu não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, que Deus nos dê a graça de vivermos assim o ano de 2024, nos lembrar de todos os benefícios que Deus tem por nós. Então, nós devemos olhar para trás, irmãos, e devemos olhar onde estamos nesse exato momento. Devemos olhar para todo o ano que se passa, que se finda, e olhar para esse momento, para esse dia, e você certamente vai ver onde Deus te colocou. Você vai ver o que Deus fez na sua vida, cada detalhe, para que você pudesse chegar até aqui, da forma que você está. E eu tenho certeza que se você olhar para o seu ano com um coração agradecido, você vai ver que Deus abençoou você em todos os instantes. Coisas ruins vieram, é claro que vieram, e deixa eu te dar uma notícia, elas continuarão a vir. Durante o ano de 2024, durante o ano de 2025, e assim durante todos os dias da nossa vida, porque diz a palavra de Deus, cada dia basta o seu próprio mal. Como já disse aqui, volto a repetir, quando a palavra de Deus diz isso, ela também está dizendo que cada dia tem um mal, pelo menos, e até diante desse mal, irmãos, nós vemos e podemos ver a mão de Deus agindo sobre nós, até porque esse mal que talvez você esteja lembrando aí, ele já passou, não passou? E você está aqui hoje agradecendo ao Senhor. Se não passou, vai passar no nome de Jesus.
E você vai certamente agradecer ao Senhor por tudo que você viveu. Tudo que você viveu. Então, a palavra de Deus, ela quer que eu e você aprendamos a agradecer ao Senhor. Que possamos viver assim no ano que vem, no nome de Jesus. Também, e por fim, a palavra de Deus quer que nós agradeçamos ao Senhor. Uma coisa é, a gente precisa aprender a agradecer, olhar as coisas boas, olhar as bênçãos do Senhor. Outra coisa, irmãos, nós precisamos viver o ano que vem agradecendo ao Senhor. Olha só que coisa interessante, porque a reflexão aqui, ela é muito simples e direta. Você agradece a Deus? Você para agradecer a Deus? Quando acontece alguma coisa de bom com você, você consegue parar e na hora você consegue agradecer ao Senhor? É sobre isso que nós vamos meditar agora, agradecendo, parar para agradecer a Deus. Você consegue ver Deus agindo durante o seu dia? Você consegue olhar para o seu dia e perceber uma coisa só que o Senhor fez por você durante o dia? Ou talvez você está vivendo o seu dia normalmente e de repente acontece alguma coisa de bom e você consegue ver, espera, foi Deus quem acabou de fazer isso. E você consegue parar e naquele exato momento agradecer ao Senhor. Irmãos, uma coisa interessante que a gente vê também no ser humano é que existem aqueles que conseguem perceber o agir de Deus no seu dia, nos mínimos detalhes, a mão de Deus agindo, fazendo, conduzindo a sua vida. Mas nós também conseguimos ver pessoas que não conseguem fazer isso, pessoas que conseguem viver um dia inteiro, e ao chegar no final desse dia, não consegue parar, mesmo à noite, e agradecer ao Senhor, pelo menos pelo dia que teve, pela vida que teve durante esse dia, pelo alimento que teve, pela saúde que teve. Existem pessoas que conseguem passar o dia inteiro sem perceber alguma coisa, algum motivo para agradecer ao Senhor. Tomara que esse não seja o seu caso, mas vamos à Bíblia Sagrada, abra de novo Lucas capítulo 17, verso 11 ao verso 19, e eu quero ler esse texto com você, para vermos mais uma vez, pessoas que conseguem ver, olhar para o dia, e ver a mão de Deus, e pessoas que não conseguem. Lucas 17, o verso 11, até o verso 19. Você já abriu, amém? Olha só que passagem maravilhosa e também interessante da palavra de Deus. No caminho para Jerusalém, Jesus passava por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, olha os detalhes, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus e em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, para quê? Para agradecer a Jesus pela cura. Agora o texto continua, e este era samaritano ou estrangeiro. Verso 17, então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou.
Irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente encontra alguns destaques. O primeiro destaque é que tinha 10 pessoas que precisavam de Jesus. 10 pessoas, 10 homens, que precisavam da mão poderosa do Senhor sobre as suas vidas. O segundo destaque é que os 10 foram ao encontro de Jesus. Todos eles procuraram a Jesus. E o outro destaque é que os 10 pediram a ajuda de Jesus. Não foram um ou dois, ou a metade, e os outros foram curados de tabela. Não, os 10 precisavam de Jesus, os 10 foram ao encontro de Jesus, os 10 pediram a ajuda de Jesus. Outro destaque é que os 10 foram curados por Jesus. Jesus atendeu a todos quantos o pediram. Outro destaque é que apenas um parou, viu o que aconteceu e voltou para agradecer o Senhor. Apenas um. E o último destaque, irmãos, é que 9 pessoas que precisavam de Jesus, que pediram ajuda para Jesus, foram atendidos por Jesus, não voltaram para agradecer. Assim também não reconheceram o que aconteceu com os seus corpos. E você conhece esse texto, você conhece o contexto. A lepra naquele contexto, naquela época, era a pior doença que alguém poderia pegar. Diz o texto aí que eles ficaram de longe e gritaram a Jesus, porque eles não podiam sequer chegar perto de outras pessoas. Aliás, eles andavam com um sino no pescoço ou nas suas mãos, balançando, porque onde esses homens chegavam, as outras pessoas tinham que sair, porque eles eram considerados como impuros, e aquela doença era, como é até hoje, altamente contagiosa. Hoje é a hanseníase. Então, como esses homens não perceberam o que aconteceu com o corpo deles? Como essas pessoas foram curadas dessa forma e não agiram como aquele que parou? Diz o texto aí, ele parou, voltou e agradeceu ao Senhor. Irmãos, como nós podemos passar um dia inteiro e ao chegar à noite não perceber aquilo que Deus fez por nós durante todo o dia, 12 horas, ou sei lá a que horas você vai dormir? Se você é como eu, que dorme todo o santo dia, muito tarde, você tem mais coisas ainda para ver a mão de Deus sobre você. Então, uma coisa, irmãos, olhando para cada um de nós aqui nessa noite, eu posso ter certeza, porque eu sei que certamente você já precisou da ajuda de Jesus durante esse ano. Eu tenho certeza que você pediu a ajuda de Jesus durante esse ano. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que Jesus atendeu você durante esse ano. Talvez não foi da forma como você quis, mas foi da forma como era a vontade soberana de Deus para a sua vida. Mas, irmãos, nós fomos e somos atendidos por Deus, disso eu não tenho dúvidas. A minha pergunta para cada um de nós aqui é uma só: você agradeceu ao Senhor? Você parou, observou e voltou para agradecer a Jesus? Essa é a reflexão, porque, irmãos, outro fato sobre o ser humano, isso aqui é algo completamente inegável, e nós acabamos de ver isso exemplificado, mostrado também na palavra de Deus, é que nós como seres humanos somos bons em muitas coisas, mas, irmãos, também somos péssimos em muitas outras coisas, porque muitas vezes nós somos bons para pedir, somos bons para cobrar algo de alguém, ou até mesmo do próprio Deus. Somos bons para reivindicar alguma coisa,
Mas, irmãos, por outro lado, pode ser que nem todos sejam prontos ou bons para agradecer. Agradecer alguém, agradecer uma pessoa, agradecer por algo que alguém fez de bom para você. Muitas vezes nós estamos prontos a reivindicar os nossos direitos, mas somos tardios ou sequer agradecemos aquilo que as pessoas fazem por cada um de nós. Esse texto, irmãos, nos mostra uma coisa muito séria. Quando o assunto é agradecer, normalmente não é a maioria que o faz. Percebeu isso no texto? De 10, apenas um teve capacidade de reconhecer o que Deus fez e voltar e agradecer ao Senhor. E aqui nós poderíamos até dizer que um coração grato a Deus é um coração que olha aquilo que Deus fez. E podemos dizer que a gratidão, ela também é uma forma de nos conduzir até a salvação. Olha como terminou o texto. A tua fé fez o quê? Te salvou. Então, irmãos, agradecer é algo que nós precisamos fazer durante o ano que vem. Observar a nossa vida, olhar para cada detalhe, cada área da nossa vida, é algo que nós precisamos fazer, porque fazendo assim a gente consegue e conseguiremos ver a mão de Deus sobre nós. Se você passar um dia inteiro desapercebido da sua própria vida, se você passar o dia inteiro sendo displicente com a sua própria vida, você jamais conseguirá ver a mão de Deus sobre a sua vida durante o seu dia. Foi isso que os outros 9 fizeram. Porque, irmãos, quando você olha para o texto, você vê Jesus perguntando de forma muito clara: cadê os outros 9? Não foram 10 que eu curei? Não foram 10 que me buscou, que me pediram ajuda? Cadê os outros? Que não seja você, meu irmão, no nome de Jesus, no ano que vem, a chegar no fim do dia e ser um desses 9. Mas que seja você a ser esse um que conseguiu ver o que Deus fez por você, parar e agradecer. Porque, irmãos, uma coisa muito séria que nós podemos dizer é que você chegar ao fim de um dia sem conseguir agradecer a Deus, irmãos, isso é de um egoísmo muito grande. Sabe, é você olhar para o dia inteiro e falar: não, Deus não fez nada por mim durante o dia inteiro. Enquanto a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam, que hora, irmãos? A cada manhã. A cada manhã. E isso acontece todo dia. O simples fato de você acordar e respirar é motivo de você agradecer ao Senhor. Mas eu tenho certeza que se você olhar para o seu dia, você vai ter muito mais para agradecer ao Senhor. Hoje lá em casa, nós, enquanto almoçávamos, a oração foi uma só: Senhor, obrigado, porque nós estamos almoçando pela última vez nesse ano. Olha que oração simples. Olha que oração verdadeira diante do Senhor. Você agradeceu pelo último almoço de 2023? E nós vamos jantar agorinha. Vamos agradecer ao Senhor pelo último jantar de 2023. Coisas simples, irmãos. Quantas pessoas estão, sabe Deus onde, nesse exato momento? Sabe Deus se vai ter a oportunidade de ter uma última refeição no ano, se almoçou durante esse ano. Como o irmão falou aqui, quantas pessoas perderam a vida no último dia do ano, e você está vivo. Você tem ou não tem motivo para agradecer ao Senhor? Eu tenho certeza que tem. Então, sem dúvida, irmãos, gratidão deve ser uma marca de todo crente. Gratidão deve ser algo que deve estar nas nossas vidas todo santo dia,
olhar o lado bom da vida, olhar as coisas boas que Deus faz. Isso deve ser o que rege a vida de cada cristão. E se você não é crente, gratidão deve ser o que rege a sua vida também. Porque se você está vivo, é graças a Deus. Porque se Deus não quisesse, as misericórdias dele não teriam se renovado sobre a nossa vida hoje. E certamente não estaríamos aqui. Então, irmãos, certamente se olharmos o ano que passou, os motivos de gratidão, eles vão vindo à nossa mente. Você vai se lembrar de pequenas coisas, você vai se lembrar de grandes coisas que Deus fez por você. E eu quero desafiar você a fazer isso nesse exato momento, a trazer à sua memória, talvez uma única coisa que Deus fez por você durante todo esse ano. Durante todo esse ano, eu só quero que você lembre de uma só coisa. E você vai agradecer a Deus por isso, nesse exato momento.